Oi, essa é uma videoanimação apresentada pelas alunas Amanda, Giovana, Lauren, Lívia, Nara e Paulina sobre o tema esporotricose, cujo fungo em questão é o Sporotrix skunk. Nesta videoanimação, abordaremos temas como infecção, zoonose, diagnóstico da doença, procedimentos para coleta e análise laboratorial, incluindo meio de cultura, análise micológica e histológica. Espero que goste. A esporotricose é uma infecção fúngica subcutânea que se manifesta inicialmente com pequenas protuberâncias na pele, que evoluem para úlceras com características semelhantes a gomas em estágios avançados. O fungo causador é o Sporotrix skunk, que é um organismo unicelular e dimórfico, ou seja, pode assumir diferentes formas, tanto microscópicas quanto macroscópicas, dependendo do substrato e da temperatura em que se encontra. Por exemplo, em ambientes com 25 graus Celsius, o fungo ele assume uma forma filamentosa, com aspecto semelhante ao algodão, enquanto a 37 graus Celsius ele se torna uma levedura, mais aquoso e espesso, e é essa forma semelhante à que aparece no corpo de animais e humanos suscetíveis. Esse micro-organismo ele prefere regiões de clima tropical e úmido, podendo ser encontrado, por exemplo, em troncos de árvore, no solo ou em plantas. Os felinos têm grande importância na epidemiologia da esporotricose porque eles atuam como potenciais agentes da transmissão, tanto para outros animais quanto para os seres humanos. Por esse motivo, a esporotricose é uma doença caracterizada como zoonose. A infecção normalmente ocorre quando o fungo é introduzido na pele, podendo ocorrer por arranhões ou mordidas de felinos portadores, que podem carrear o fungo em suas unhas e boca. As lesões geralmente estão confinadas à pele, ao tecido celular subcutâneo e aos vasos linfáticos próximos. Em casos mais raros, a infecção ela pode se espalhar para outros órgãos ou pode ter uma origem sistêmica primária, resultante da inalação de esporos. Essa doença se apresenta em diferentes formas clínicas. As lesões podem ser caracterizadas em diferentes tipos, como, por exemplo, cutâneas fixas ou localizadas, que são marcadas por uma ou várias lesões, geralmente na região do rosto, mãos e nos braços, ou como cutâneo-linfáticas, que estão relacionadas ao desenvolvimento de pequenos nódulos que seguem o percurso dos vasos linfáticos da área afetada do corpo. Também podem ser caracterizadas como cutâneo disseminadas. Aqui, a infecção vai se espalhar para diferentes partes do corpo, afetando, por exemplo, órgãos como pulmões e fígado. Por último, o tipo extracutânea ou sistêmica é quando a infecção é caracterizada por se espalhar para outras partes do organismo, como ossos, membranas mucosas, órgãos também, só que não afetam a pele. Isso ocorre em casos mais raros. A esporotricose é uma zoonose frequentemente subestimada e ela tem maior incidência em gatos. No Brasil, existem várias regiões consideradas endêmicas, o que torna o controle da doença um desafio significativo no país, até por conta de sua extensão territorial. A doença tem sido frequentemente registrada em pelo menos 3 estados: no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo que no Rio de Janeiro a situação vem sendo considerada mais acentuada do que nas demais regiões do Brasil. O diagnóstico é feito primeiramente pela anamnese, que envolve a história do paciente, a evolução da doença, a localização das lesões, até a resposta ao tratamento e fatores que podem afetar o sistema imunológico, como a exposição a fontes de infecção, tanto animais como objetos, e a presença de sintomas semelhantes na pele de outras pessoas em contato. E tudo isso fornece as informações valiosas que serão usadas para o diagnóstico da esporotricose, sendo muito importante para que a gente não tenha diagnósticos errados e nem que isso gere mitos na população e que torne o controle ainda mais difícil. O exame físico possibilita a identificação das características das lesões, sua localização e distribuição, bem como é possível identificar a presença de sinais distintos
como o chamado rosário esporotricótico, que é bem característico nas lesões da esporotricose. Além disso, o diagnóstico da esporotricose também se baseia em resultados de exames complementares realizados em vida, com o animal na consulta veterinária realizada por um médico veterinário, que irá encaminhar esses exames para os devidos laboratórios. Esses exames podem ser análise citológica, cultura de amostras para a identificação do fungo, análise histopatológica, testes sorológicos, testes intradérmicos e, atualmente, técnicas como a reação em cadeia de polimerase, mais conhecida como PCR. No caso da esporotricose em animais, é muito importante tomar algumas medidas para proteção, entre elas os equipamentos adequados, né, como o uso de luvas de látex ou de procedimento, avental, touca descartável, máscara facial e óculos de proteção. Eles evitam que os filhos contaminem as mucosas orais, nasais e oculares. Devemos coletar secreção, crostas, tecidos lesionados, exudato e escarro da pele, né, do animal. A análise citológica pode ser realizada por meio da técnica de impressão, que é a técnica de pressionar a lâmina contra a lesão na área afetada, né, ou por meio de punção aspirativa com uma agulha fina. E para a realização da citologia, o profissional de saúde pode utilizar uma seringa de 5, 10 ou 20 ml para aspirar uma amostra representativa e em seguida essa amostra é colocada em uma lâmina de vidro e a outra lâmina é deslizada sobre ela para espalhar o material. As lâminas são fixadas ao ar e enviadas ao laboratório em um recipiente apropriado para lâminas de vidro, acompanhadas de um histórico detalhado. No caso de amostras líquidas, o material deve ser enviado em um frasco ou tubo estéril, sem a presença de conservantes ou anticoagulantes, e mantido refrigerado entre 2 e 8 graus por até 24 horas após a coleta. Independentemente dos resultados obtidos pela citologia, deve-se sempre também colher e submeter o material a exame micológico, exame histopatológico e para um PCR. Não é muito utilizado, né? Não é muito empregado na rotina da clínica dermatológica veterinária, mas pode-se recorrer às colorações pelo PAS, azul oxiano e gomói. E também uma técnica mais sensível e específica, aquela com anticorpos fluorescentes, incubando-se o esfregaço a 37 graus de temperatura por 12 horas. Olá, eu me chamo Amanda e eu vou falar sobre o cultivo micológico. Primeiramente, a gente vai definir o que é um meio de cultura, que é uma preparação que contém fontes nutricionais para o crescimento e também para a multiplicação do organismo específico que a gente deseja estudar. E esse meio de cultura tem que suprir as necessidades mínimas, de modo que in vitro seja semelhante ao que o organismo iria viver na natureza. O meio de cultura é basicamente constituído por água, fontes de carbono, fontes de nitrogênio, minerais, elementos de traço, que são uma quantidade mínima de minerais exigido, e fatores de crescimento, que são componentes orgânicos que a célula tem que conter para crescer, só que ela é incapaz de sintetizar. Já um meio de cultura específico para o fungo da esporotricose seria o agar saborade glicosado. Ele é constituído por 30 gramas de dextrose como fonte de carbono. Também é constituído por 10 gramas de peptona como fonte de nitrogênio, 30 gramas de agar e 1.000 ml de água destilada. A análise micológica do meio de cultura estudado pode demorar entre 10 a 14 dias para poder definir o diagnóstico etiológico. E ele também pode oscilar dependendo da origem do material que foi colhido. Pelo fato do fungo da esporotricose ser dimórfico, a gente faz um isolamento com duas temperaturas diferentes. A primeira seria 25 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente, e na placa a gente pode ver a formação de colônias de coloração creme a marrom escura, com uma superfície plana, rugosa, com um aspecto aveludado a membranoso.
Já o segundo isolamento seria feito a 37 graus Celsius, pelo fato que é a temperatura encontrada no hospedeiro. Já nas placas a gente pode ver as formações de colônias com uma coloração creme e uma superfície lisa cremosa. Meu nome é Laura e agora a gente vai aprender um pouco sobre a análise histológica para diagnóstico de esporotricose. Bom, a análise histológica ela nada mais é do que uma outra técnica também muito utilizada em laboratório para diagnóstico e identificação dos agentes etiológicos que causam a doença de esporotricose nos animais. Ela é considerada uma técnica de alta precisão e ela é eficaz em 95 a 100% dos casos em que ela é utilizada. Para realizar essa técnica, a gente tem que fazer uma preparação de uma lâmina com a amostra que a gente recebeu no laboratório. A gente faz essa lâmina e a gente vai aplicar algum tipo de coloração para evidenciar as estruturas daquela amostra, que vai ajudar a gente a identificar o que é que está causando essa lesão. E algumas dessas colorações que a gente mais utiliza são o PAS, o azul de oceano, o ácido periódico de chifre, a hematoxilina e a eosina. A gente também tem outros tipos de corantes, mas esses aqui são os mais utilizados. Então, na análise histológica, após ter feito as colorações, a gente vai conseguir identificar estruturas no microscópio. Então, a gente vai conseguir dar o diagnóstico verdadeiro através da morfologia que a gente vai observar. Em caso de esporotricose, a gente vai conseguir observar a forma das leveduras, que são as causadoras da doença. Elas geralmente têm formas pleimórficas, ou seja, elas podem assumir a forma oval, arredondada ou então alongada. Elas vão medir geralmente de 2 a 8 micrômetros e também podem apresentar algumas espécimes de brotamentos de base estreita. Ou também podem ser tubulares. Como a gente consegue observar, a gente tem uma diversidade nas formas nessa imagem que foi corada, em que as leveduras estão coradas em azul de oceano. Essa é uma imagem que a gente pode observar na microscopia óptica na objetiva de 40 quando a gente utiliza a coloração de HE, que é hematoxilina e eosina, que vão colorar estruturas básicas e estruturas ácidas. A gente consegue observar um infiltrado inflamatório composto de macrófagos com citoplasmas abundantes e preenchidos por numerosas leveduras, que a gente vai observar muitas vezes no formato oval. E a gente também consegue identificar aí uma leve quantidade de neutrófilos. Bom, já quando utilizamos a coloração de ácido periódico de chifre na objetiva de 100, identificamos várias leveduras coradas em rosa, predominantemente no interior de macrófagos. Com o corante azul oceano na objetiva de 100, identificamos várias leveduras com a parede celular intensamente corada em azul. Aqui também corado com azul oceano, porém em quantidade escassa de leveduras, intensamente coradas, estas em meio ao infiltrado de células epitelióides. Este também é um achado típico da esporotricose felina. Na análise histológica, também podemos fazer o isolamento dos agentes causadores da doença a 25 graus Celsius. Eles vão se apresentar com hifas finas e alinas septadas e ramificadas, e vamos observar também na microscopia conídeos e alinos piriformes. Para o último teste, nós temos a ELISA, que é a técnica imunológica aplicada à detecção de anticorpos em soro em pacientes com indicação clínico-epidemiológica de esporotricose. E ele é um tipo de PCR, que é uma sigla para método da reação em cadeia da polimerase, e foi desenvolvida para detectar o agente causador diretamente a partir de amostras de tecidos obtidos por meio de biópsias de pacientes, né? Tanto humanos como felinos, que estão sofrendo por esporotricose. Para isso, são utilizados primers, oligonucleotídeos, baseados no gene quitina sintetase, CHS1, da espécie do esporotricose, né? E com isso a gente consegue ver a genética do fungo e confirmar se é realmente o fungo que está atacando, né, o paciente. A gente concluiu com esse trabalho que o prognóstico da doença varia muito da condição imunológica do paciente, da extensão da infecção e do tempo de evolução da doença, bem como da espécie do animal afetado. E essas foram as referências usadas para o nosso trabalho.
Nós do grupo agradecemos pela atenção e pela oportunidade.